Arapiraca não tinha cafeterias. Tanto é que a gente, quando falou isso para amigos assim, fazia, mas Arapiraca não combina com café. Arapiraca é muito quente, ninguém vai tomar café. Sim. De dia, né? Sempre houve esse preconceito. Esse apoio, né? Que isso aí é um apoio. Um incentivo, né? É um incentivo maravilhoso. É que o cara diz, gente, mas vou fazer? Geralmente, todo empreendedor tem esse tipo de apoio no início. Tem. E aí a gente teve uma grande inspiração também na família do meu esposo, que é uma pessoa que até me emociona se eu for falar, que é o senhor Antônio Rocha, que nos deixou, né, ano passado, mas ele foi uma inspiração, assim, que ele incentivava a gente o tempo todo, porque ele foi o precursor, né, daqui do adubo em Arapiraca, como dizem, né, quando aqui tudo era mato, ele começou e ele tinha uma maneira de conquistar os clientes, e a gente via isso diariamente aqui em Arapiraca. A forma, o carinho, a fidelidade que os clientes tinham a ele, pela pessoa que ele era. Foi quando eu me apaixonei, assim, por esse mundo do café. Foi, de fato, na Copenhague, apesar do foco dele ser os chocolates finos, né, que são deliciosos, inclusive. Sim, de fato. Inclusive, e aí foi quando eu aprendi o que era ser barista, a fazer o preparo do café, todo aquele cuidado. Fez vários cursos lá, né, Marília? Tem vários treinamentos dentro da própria franquia, né? E aí eu me apaixonei de verdade. Olá, galera! Começando mais um podcast aqui, Poliana e Zé Caipira, sempre no oferecimento da JC Doce, que nesse sábado agora tá com novidade, né, minha querida amiga de bancada? Novidade! JC na cozinha. Fará um brigadeirão de paçoca delicioso, você não pode perder nesse próximo sábado. Ela já lançou, né, esse quadro JC na cozinha e vai fazer um brigadeirão de paçoca delicioso para você. E os produtos estão aqui em nossa bancada, deliciosos. E nós estamos hoje, né, Zé? Exatamente. Com uma convidada mais que especial, Marília Freire, mãe, empresária, esposa, mulher, corajosíssima. Empreendedora e proprietária da Bodega do Café, o meu cantinho favorito aqui de Arapiraca, e que vem bater um papo conosco hoje sobre a jornada dela, né? E eu quero lhe agradecer, Marília, pelo seu sim, né? Nesse dia tão chuvoso, tão gostoso de estar em casa, você está aqui comigo e com o meu companheiro, Zé Caipira. Eu que agradeço o convite, né? E já começo com essa responsabilidade, né? Do cantinho favorito da Poli. Marília, conte pra gente. Marília por Marília, como é que começa a sua jornada? Marília criança, você é sergipana, né? Aracajuana. Conte pra gente a sua jornada, pra gente lhe conhecer melhor. Já cheguei descobrindo um conterrâneo aqui, mas a história da minha família é isso. Meu pai é alagoano, minha mãe sergipana. E aí, desde muito nova, apesar de ter nascido lá, eu já vim morar em Maceió. E o meu coração é bem dividido, assim, até me sinto mais alagoana do que sergipana pelas vivências, né? Apesar de sempre estar em Aracaju. E agora, há mais de 12 anos, já estou aqui em Arapiraca, que é a minha terra do coração, em Alagoas. Arapiraca lhe acolheu? Sim. 12 anos já, 12 anos. De terrinha. E nos conte assim, Marília é mãe de duas lindas meninas, com personalidades completamente diferentes, Lara e Luísa. Às vezes eu troco o nome, por isso que eu pedi a ajuda dela aqui no olhar. Conta dessas meninas lindas, como foi essa história de ser mãe. Eu conheci Marília, ela grávida de Luísa, da mais velha. Da mais nova. Da mais nova, né? E conta pra gente essa responsabilidade da maternidade. Isso, a maternidade veio como um presente assim na minha vida, porque eu sempre fui apaixonada por movimento, por estar trabalhando, sempre foi uma briga até com meu pai, né? Porque eu queria estudar, mas também queria conquistar o meu lugar no mundo. E meu pai sempre queria que a gente focasse nos estudos. E aí, desde os 13, eu já ajudava minha avó, que é artesã, em feiras de artesanato, mas aí com 15 anos eu vi uma oportunidade de entrar como menor aprendiz, né, um antigo programa que agora eu acho que é Jovem Aprendiz, né, na Rede Bom Preço. E aí lá você era multifunção, né? E aí eu fui conversar com meu pai não queria de jeito nenhum. Foi quando eu sentei com ele, conversei e disse, pai, me dê essa oportunidade. Se eu conseguir continuar me dedicando aos estudos, trabalhando, o senhor vai me deixar trabalhar agora para o resto da vida, enquanto eu quiser. E assim foi, né? Com 15 anos eu tive meu primeiro trabalho de carteira assinada. E para mim foi uma grande experiência, assim, porque o salário era bem pequenininho na época, acho que não chegava a R$300 no mês. Mas, assim, eu aprendi em vários setores, assim, dentro do supermercado, né? O que você imaginar, eu fiz lá dentro. Porque a gente é contratado para fazer embalar compras. Sim. Mas quando surgem as demandas, né, você vai lá e faz. Isso. E isso me tornou uma pessoa muito melhor, eu acredito, assim, na minha formação, fez total diferença. Essa experiência lá dentro do Bom Preço. E essa experiência foi em Maceió?
Foi em Maceió. Foi em Maceió, né? Isso. Porque você fala que é sergipana, nasceu em Aracaju, mas teve essa primeira experiência lá em Maceió. Isso. Uma jovem que busca aí, ó, gente, com o pai, né, Zé? A primeira grande conquista, né, é trabalhar, ser independente e aprende, né, dentro da grande rede, que era uma grande rede, né, a Rede Sim. Bom Preço. Isso, que inclusive é de lá, de Aracaju, né? É? Lá do Beco dos Cocos. Eu tava olhando vocês conversando assim, Marília, né? Eu lembrei daquele slogan, né? Marília e Poliana conversando, né? De mulher pra mulher, né? Não tem um slogan, né? Marília. Aí, no caso, na época que ela trabalhava no supermercado, nem existe mais, né? Não. Essa profissão, que hoje você mesmo é que... Não tá tendo nem sacola mais, você tem que comprar. Verdade. Antigamente o cabo dizia, quer quanto é sacola? Aí, hoje não, quer quanto é o bolso, é quem diz, né? É verdade. Antigamente você pegava a sacola, embalava, eram os famosos embaladores, né? Isso. Que acabou-se. A tecnologia, Tem algumas redes que ainda tem, né? Mas É. a maioria não. mas é muito escasso, né? É escasso. É uma função como se não fosse mais fixa, né? Então, às vezes, ali, se tiver muito corrida, eles colocam alguém para embalar, mas normalmente não a tem- gente não vê. é- Não tem mais a função, só a função, Isso. como você começou. Verdade. Então você nos diz aí que começa a sua trajetória profissional muito jovem. Zé Caipira muito educado. Cafézinho. Muito jovem, 15 anos, né? Uma garota, e nos disse que aprendeu muito. E Isso. aí, depois dessa jornada que durou aí, deve ter durado, sei lá, 1 ano e meio, né? Foi em torno de 2 anos. 2 anos, que é o Isso. período, né? Marília continua e estava estudando, porque o pai exigiu isso, né? Trabalhava e para ser jovem aprendiz tem que, na época menor, hoje jovem, tem que também estudar. Aí, Sim. E aí nos conte mais sobre isso, sobre essa jornada. Isso foi na minha época do primeiro ano do ensino médio, né? E aí, na época do meu terceiro ano, quando eu estava prestes a fazer o terceiro ano, meus pais se separaram. Então, minha mãe voltou para Aracaju, meu pai ficou em Maceió. Então, durante o meu segundo ano, ainda vivi um tempo com meu pai em Maceió, mas depois a saudade apertou, aquele aconchego de mãe, né? Aham. Então, acabei indo morar em Aracaju para fazer o terceiro ano do ensino médio. E aí, até pedi para sair do Bom Preço naquela época e fiquei só me dedicando aos estudos. Só que aí, para minha surpresa, no ensino médio eu não passei para a faculdade em Aracaju, passei em Maceió. Então, aí eu voltei de novo para Maceió. Estava predestinada para Alagoas. Isso. E aí voltei para cursar Educação Física, licenciatura na UFAL em Maceió. E, de acordo com isso, eu também queria me manter. Voltei até para morar com os meus avós na época, que minha mãe estava pensando em voltar, não sabia se voltava ou não, então fiquei com os meus avós até para ser mais perto. E aí comecei a querer de novo voltar ao mercado de trabalho, né? E foi quando eu descobri uma vaga na Copenhague através de uma amiga, e foi quando eu me apaixonei assim por esse mundo do café. Foi de fato na Copenhague, apesar do foco dele ser os chocolates finos, né? Que são deliciosos, inclusive. Sim, de fato. Inclusive, e aí foi quando eu aprendi o que era ser barista, a fazer o preparo do café, todo aquele cuidado. Fez vários cursos lá, né, Sim. Marília? Tem vários treinamentos dentro da própria franquia, né? E aí eu me apaixonei de verdade. Fora a inspiração na liderança, né? Que foi da Alicia. Acho que ela nem sabe disso hoje. Se assistir, né? O podcast Vamos vai mandar descobrir. para a Alicia para ela assistir. Alicia Malta, a minha líder lá, que era a dona, é até hoje dona da franquia, né? Já tem várias lojas em Maceió, sob a liderança dela. E ela foi uma inspiração sem igual, assim, para mim. Bacana, Marília. Você tinha quantos anos nessa época? 18 anos. Muito jovem. 18 Começa a anos. trajetória profissional, né, Zé? Perfeitamente, é. Muito jovem. E passou pelo ramo que quem entra aprende diversas coisas, né? Porque não trabalha só naquela profissão, que eu estou falando de supermercados. É. Quem entra em supermercado aprende uma diversidade de profissões, inclusive ser psicólogo, né? Porque Sim, você está ali na atende, frente do caixa ali, atende todo tipo de cliente. Sim. Não é isso? Verdade, É. verdade. E me chama a atenção, Marília, uma jovem com 15 anos querer trabalhar e me ver aí uma inspiração, né? Uma história que inspira. Uma jovem, você que está, né, nos assistindo, uma jovem mulher querendo trabalhar, passa um desafio, né? A família sofre um abalo, não deixa de ser, mas conduz, continua estudando e enxerga uma oportunidade, abraça essa oportunidade, desenvolve-se e enxerga a liderança, né? E consegue conduzir a vida. Então, para a gente refletir, né? Sobre as oportunidades que a vida nos apresenta e que a gente precisa abraçar, né, Zé? Fazer a nossa Perfeitamente. parte, como a Marília tem feito. Ela tem muito para nos contar. Marília, então Sim. você fica quanto tempo na Copenhague?
Eu fiquei até quase o final do meu curso, porque quando chegava a fase de estágio, não dava para conciliar mais. Né? E aí também eu já estava próxima a me casar por ali, então ficou aquela coisa, porque eu também acabei casando muito nova, né? Então, assim, era perto de finalizar o curso, eu tinha que conseguir fazer os estágios para concluir e precisava também organizar minha vida, né? Pensar a nível de futuro. Sim. E aí acabei saindo para cumprir os estágios. Era estágio remunerado, mas não chegava ao salário que eu ganhava lá, né? Mas, assim, era uma decisão para aquele momento. Inclusive, eu cheguei a nem concluir a minha formação, porque no meio teve as famosas greves, né? Sim. E aí até o caminho me levou para outro lugar completamente diferente. Eu recebi uma proposta para ir ser gerente de um centro de depilação, bastante conhecido lá em Maceió, acho que é referência, inclusive, para mim, assim, a gente vê falar até hoje desse centro de depilação, que foi um grande desafio. Nunca tinha sido líder em canto nenhum. Mas por ser de um familiar meu, ele, não, você tem todo o tino para lidar com as pessoas e tudo, e aí fui, né? E aí, por lá, eu fiquei mais uns 3 anos, eu acredito. Foi quando eu engravidei da minha filha Lara. Da primogênita, né? Isso. E aí, cresci muito lá dentro, assim, muito mesmo. São 2 líderes também que eu tenho como referência na vida, que é meu primo Vigílio. Vigílio Palmeira. Vigílio Palmeira. E a Lídia Malta, lá da... Alicia, na Copenhague. Alicia, da Copenhague. E a esposa do meu primo também, Márcia, que lidera lá, né? O centro de depilação com ele. Então, cresci demais lá dentro também. Mas, assim, a maternidade parece que vira a gente do avesso. Sim. Quando minha filha nasceu, que aí com 4 meses eu precisava deixar numa creche para poder trabalhar, foi quando eu não consegui, assim, foi 1 mês que eu passei trabalhando, né, tentando lidar com todos esses hormônios, né, esses sentimentos, e aí não consegui. Pedi para sair e fui me dedicar à minha família mesmo, ficar só cuidando da minha filha. E aí foi quando o bichinho do empreendedorismo, né, me futucou de vez, falei, não, agora você precisa pensar alguma coisa que você concilie, né? Essas 2 paixões. E a gente começou a empreender de várias formas. Assim, eu e Diogo, a gente é muito empreendedor. Se eu falar tudo que a gente já tentou nessa vida, dá vontade até Era para ele de... estar aqui, Diogo, montar. E de todos esses empreendimentos que você e seu digníssimo tentou, Sim. tem algum que tem saudade que você ainda... Esse ainda eu vou tentar de novo? Não, porque a bodega do café em Arapiraca, para mim, assim... Você ia imaginar que eu cheguei numa cidade, né? Porque nesse período que a minha filha nasceu, a gente acabou abrindo uma loja de presentes criativos e aí ficou tentando no delivery fazer uma coisa inovadora, né? Porque a gente tem muito disso, assim. O Diogo, ele é muito de buscar o inovador. Verdade. Então, era uma loja de presentes criativos que a gente vendia no delivery. O cliente entrava no site e a gente mandava fazer a entrega. Só que aí a gente começou em Maceió, decidiu mudar para Arapiraca. E aí, quando a gente chegou aqui, eu descobri que estava grávida novamente. Ou seja, minha filha tinha 1 ano e já ia vir a segunda. Então, vieram muitos outros desafios. E aí, mais uma vez, a gente precisou abrir mão dessa loja de presentes criativos, porque não ia dar conta, né? De conciliar, né? De conciliar tudo isso. E aí foi para a bodega. Aí começou de novo. Já Depois tinha um curso de barista, né? É. Aí foi fácil, né? Então, O curso de facilitou barista, bastante. né? Que trabalha em bar, né? É isso não. Não. É quem não, faz né? café. É quem faz Pronto. café. Quem faz café. Perfeito, o café dela é perfeito. E aí, depois que eu consegui conciliar a maternidade ali, que a mais velha já começou a ir para a escola, eu digo, opa, vamos pensar de novo aqui, né? E aí a gente teve uma grande inspiração também na família do meu esposo, que é uma pessoa que até me emociona se eu for falar, que é o senhor Antônio Rocha, que nos deixou, né, ano passado, mas ele foi uma inspiração, assim, que ele incentivava a gente o tempo todo, porque ele foi o precursor, né, daqui do adubo em Arapiraca, como dizem, né, quando aqui tudo era mato, ele começou e ele tinha uma maneira de conquistar os clientes, e a gente via isso diariamente aqui em Arapiraca. A forma, o carinho, a fidelidade que os clientes tinham a ele pela pessoa que ele era. Né? Então, assim, muitas empresas Ele era um exemplo, eu cheguei a chegaram conhecer. tudo, e ele era aquela pessoa que, se um cliente uma vez comprasse ele, eu tinha certeza que depois continuaria comprando e ainda Voltava. levava mais 10 pessoas. Ele tinha o dom, né? O Isso. carisma de encantar as pessoas, os clientes. E ele foi um grande mentor, assim, na nossa vida, né? Minha sogra também teve um empurrãozinho, porque a gente ficava pensando na ideia, né? A gente tinha um ponto, mas não sabia o que fazer. A gente queria uma coisa que entrasse gente todo dia. Aí eu disse, eu quero uma coisa que eu tivesse contato mesmo, porque meu negócio é estar conversando, né? Ter contato com as pessoas, ajudar de alguma maneira. E foi quando a gente começou, e se fosse uma coisa de alimentação? Aí minha sogra fazia, você já trabalhou na Copenhague, você adorava. E aí começou. A gente tinha uma ideia muito pequena, assim, a gente não tinha não imaginava que a bodega ia ter essa proporção em Arapiraca, essa aceitação, até porque a gente não tinha conhecimento aqui. Tinha a família do meu esposo, mas meu esposo já tinha ido muito novo para Maceió. Então, assim, ele não tinha grandes amigos aqui que fossem, né, impulsionar esse início. Né? E de quem foi a ideia do nome? Bodega? Do meu esposo.
Porque bodega no interior é essa coisa, né, que acolhe, é uma coisa que tinha de tudo. Então, você ia e encontrava de tudo. Então, veio Verdade. mais dessa... Era Esse tipo, resgate. antigamente era tipo chamar de armazém, né? Que depois passou para mercearia, depois virou para supermercado. Mas era Vai lá na bodega do seu bodega, Zé, né? Ela traga um pacote de bolachão, Sabia que encontrar, né? meio Porque quilo lá... de fumo, É. né? Comprar- 1 quilo de açúcar. Açúcar, Tem tudo, né? feijão, farinha, Feijão. né? Isso. E era enrolado naqueles papel grosso que enrolava até prego. Era. Vendia verdade. até absorvente antigamente. Vendia tudo, né, Zé? Tudo. Minha irmã, eu lembro que eu era pequenininho e minha mãe dizia, vai comprar, minha, lá na bodega do seu Antônio. Absorvente ela ia. E eles enrolavam no papel, mas enrolava com tanto papel que você jurava que ela foi comprar um travesseiro. Olha o bolo que saia vindo embaixo do braço. Eu acho que era vergonha, não era? Que ela era pivetinha. Sim. E aí chamava de bodega mesmo, era bodega. Então, a ideia do Diogo, esse bichinho continua mordendo você e vem a ideia de você queria. Você vê que tem a história, ela tem uma costura, né? Sim. Vem crescendo, Vem né? crescendo, né? Lá da Menor Aprendiz, Isso. passa pela Copenhague, pela Clínica de Estética e Depilação. E essas experiências vão sendo acumuladas e vocês chegam no negócio de vocês. E quando é que veio assim, seria uma cafeteria? Foi mais por essa ideia mesmo, de ter um lugar que entrassem pessoas todo dia, que a gente tivesse contato com pessoas. Aí, pela minha experiência, a gente achou que o caminho mais fácil seria esse. E Arapiraca não tinha cafeterias. Né? Tinha, claro, uma grande empresa, que até hoje tem aqui de café, mas assim, não tinha Um o hábito. local, né? Tanto é que a gente, quando falou isso para amigos assim, fazia, mas Arapiraca não combina com café. Arapiraca é muito quente, ninguém vai tomar café. Sim. De dia, né? Sempre houve esse preconceito. Esse apoio, né? Que isso aí é um apoio. Um incentivo, né? Já é um incentivo maravilhoso. É que o cabo diz, gente, mas vou fazer? É, Geralmente, todo empreendedor ele tem esse tipo de apoio no início. tem. Para depois dizer, não lhe disse, eu lhe dei você, eu disse que aqui dava certo. Pois não é. foi? É. É verdade. Porque o brasileiro, se tá chovendo, tomar um cafezinho, É. né? Pique do meio-dia. Para esquentar. Com certeza. Se tiver quente, 40 graus, tomar um cafezinho para esfriar. Faz calor danado, daí vamos tomar um café. É. Tomar um café? Agora foi a primeira cafeteria, no caso, de Arapiraca. Não existia nenhuma, que hoje tem várias, né? Tem. Mas não existia nenhum, assim, um ponto específico para tomar Um cafezinho. um cafezinho diferenciado. Não tinha, né? Não tinha. E essa ideia partiu do seu marido, Foi do nome, que né, não bate gente? bem de juízo, né? Diogo, você era para estar aqui do lado dela. Era, pegando Pois é. fogo o juiz dele, né? Aí a gente começou, eu, meu esposo e uma tia dele, que tinha aquelas receitas maravilhosas da família. Parece que ela guardava tudo na cabeça, né? Aquelas tapioca diferenciadas. Sim, ela juntou as receitas, eu peguei umas receitas da minha família também, que eu lembrava, e a gente foi montando o cardápio. E aí é até engraçado, porque a gente abriu a cafeteria e aí começou o movimento. Só vocês dois, no caso. E a tia dele. E a tia. Aí, assim, passou um mês, a gente já tinha que ter outra funcionária. E aí começou. E daí, para frente, foi só realmente crescimento. E os clientes sempre foram parte importante disso. Por quê? Aí eu descobri o meu propósito. Realmente, assim, na vida era servir. E eu disse, não, isso aqui é o que eu quero fazer para a minha vida, assim, para o resto da vida, é realmente servir. Esse é o meu propósito. Teve crise no início, no meio, crise financeira. Que todo empreendedor ele passa, É, né? a gente passa Porque por ele entra com muitos uma desafios. visão, É. né, daquele macro, quando ele vê é o micro, né? Ele diz, isso. rapaz, o negócio não é como eu Mas achava, no não. meu caso do Diogo... Teve isso aí? Teve, com certeza. Em que momento isso aconteceu? Em Quantos vários. meses depois que abriu? Na verdade, Ou dias? a gente teve a dor do crescimento no começo. Porque Sim. qual é o meu defeito do Diogo até hoje? Assim, a gente é muito... como é que eu posso falar? A gente não consegue enxergar com grandeza. Então, a gente teve um consultor na época, no começo, que fazia, não, vocês têm potencial para faturar não sei quantos mil por mês. A gente fazia a minha nossa. Então, antes de abrir, vocês contrataram um consultor? Sim. Então Para acompanhar no comecinho ali. já começou da forma correta, né? Ah, já foi. Ei, com Fazendo planejamento. planejamento no Sebrae direitinho, já foi assim. E aí a gente sempre teve essa visão humilde, né? A gente fazia, não, vamos testar, vamos devagarinho. A gente nunca teve essa coisa de querer fazer já o grande. Certo. E eu acho que isso ajudou muito também no começo, Com certeza, né? é. Mas Com o pé no todo chão, o né, Marília? crescimento fez a gente sofrer um pouquinho, porque assim, a gente não sabia nem como adaptar. Porque a gente foi tão abraçado no começo, e o pessoal começou a postar muito no Instagram, aquela coisa, e não parava de vir gente. Eu digo, meu Deus do céu. Tem quantos anos já a bodega? 8 anos. Já tem 8 anos. Então, no momento da pandemia, como é que foi que vocês passaram por aquele momento? Essa foi a E- maior dor da Bodega do Café.
Foi um momento de pandemia, assim, porque a gente que é empreendedor, mas que ama aquilo que faz. E a gente cria um amor pela sua equipe. Então, quando você se vê num momento que está tudo fechado, eu só fazia, meu Deus, o que é que a gente vai fazer com esse povo aqui? E o coração dizia, não, segura todo mundo que vai dar certo. Então, assim, desde o início até o fim da pandemia, a gente manteve a nossa equipe. Aí veio o delivery, né? Na época da Isso. pandemia. Aumentou, né? Porque já Isso. fazia. Isso. Isso. Aí a gente começou a botar o delivery, mas assim, o faturamento realmente não dava para nada. E foi a época que a gente começou a conseguir empréstimos, ajudas de governo para poder manter a equipe. E a gente fez, não, uma hora isso aqui vai passar. Os famosos Pronamp. Isso. Que é um nome meio esquisito, né? É. Mas são soluções, né? Que É, ajudam quem o sabe empreendedor. utilizar ali, exato. realmente sai da crise, do buraco. É. No momento resolveu bastante, assim, para a gente hoje é um orgulho enorme a gente dizer que a gente manteve a nossa equipe, enquanto muitas pessoas diziam, não, peraí, eu tenho que manter a minha família aqui, né? Os funcionários vão ter que seguir o rumo deles, a gente não. Graças a Deus, isso foi um orgulho até hoje para a gente. Foi na base da dor mesmo, foi? Era de chorar junto com todo mundo aqui, mas a gente dizia, não, a gente vai passar por isso. E aí teve o segundo fechamento também da pandemia. Quando a gente achava que ia, fechou novamente. Fechou novamente. Sim. Mas a gente disse, não, agora a gente já está safo aqui, vamos de novo que vai dar certo. Já tinha experiência da crise. Sim. Já estava, né? E eu tenho uma história, assim, com a bodega. Eles têm o cardápio é delicioso e enorme, mas eu tenho uma canja que eles servem lá, que eu digo que essa canja me acolhe a alma. E na Eu pensei que você ia dizer que essa receita é sua. Não. É da família deles. É da família de titia, né? Foi tia titia que fez, né? Clarice, foi. Tia Clarice, a mãe, quando eu soube que a minha mãe estava com Covid, meu irmão me ligou em Maceió, de Maceió, né? Disse, pô, a mãe está com Covid. E a gente entra em pânico, que eu não sabia se você não vem para não pegar. E eu fiquei tão em pânico que eu peguei o carro e saí para dirigir. Para onde eu fui? Para a bodega. Eu fui para a bodega. Eu saí dirigindo por Arapiraca. E é tão comum ir para a bodega para mim que eu parei na bodega, só que estava fechada. Quando eu olho, me deu uma crise de choro. Porque ali, né, Sandra em casa, vai para onde? Eu digo, eu preciso pensar o que é que eu vou fazer. Era o seu refúgio. Com medo de perder a minha mãe, né? E aí eu saí dirigindo e paro, estaciono na bodega e olho, e agora? Cadê Marília e eu que não estavam lá para receber? Porque eles recebem a gente. E eu me emociono, assim, porque foi um negócio tão forte. E eles só ficaram sabendo depois. Foi, depois você me falou. Passou uns dias e eu voltei, né, para casa. Amanhã está bem, tirou, graças a Deus, o Covid e a pandemia de letra. Todos nós, graças ao nosso bom Deus. E depois eu comentei com a Marília, eles fizeram um gesto lindo, né? Me mandaram, eu tenho até hoje, viu, o cartãozinho. Me mandaram a canja, né? E me mandaram um cartãozinho lindo dizendo da minha importância enquanto cliente, né? Então, eles não só construíram um cantinho, né? Uma cafeteria, construíram um lugar que conta histórias, né? Que a gente tem uma relação muito forte. E a Marília fala uma palavra forte aqui, né? De servir. Quando a gente descobre, né, o propósito da gente, Marília, fica mais fácil. Até os desafios, que são muitos e diversos, diários, mensais, acho que faz parte. Mas a gente descobre o propósito que é mais fácil, né, minha amiga? Sim, e a bodega, assim, tem muito essa relação forte com os clientes, que foi uma coisa que foi natural, foi acontecendo. Eu tenho uma história de clientes, assim, que os pais chegavam e diziam, Marília, minha filha não comia nada. A única coisa que ela aceitava na época era a canja de galinha. E eles são os nossos clientes até hoje e falam, olha, até hoje, inclusive, a única canja que ela toma é a daqui. Interessante. Então, E hoje, chovendo assim, você trouxe uma canja, não, de galinha? deveria ter trazido, Não né? é, Mas rapaz. pode providenciar ali no delivery, É né? só bater um fio aí e chega ligeirinho, né? Que Saber se essa propaganda é verdadeira mesmo, né? antigamente... Não, eu sei que é. Que eu também sou frequentador. Falando em canja, em comida, queremos falar do nosso apoio especial, JC Doces, que está com o quadro JC na cozinha. Na cozinha. E fará esse sábado uma receita de brigadeirão de paçoca deliciosa, que será feita com esses ingredientes que aqui estão. A paçoca já é uma delícia. Imagina um brigadeiro de paçoca. Brigadeirão. Não é brigadeiro, Grandão. é grandão, é um brigadeirão de paçoca. É de quilo para riba. Prestigia lá o canal deles. Então, Marília, conta pra gente. A gente parou aqui, né? Eu interferi para contar a historinha que eu lembrei. E você fala da pandemia, do desafio, você manteve, junto com o Diogo, né? Que é seu grande parceiro, sócio de vida, no amor também. E aí você passa por esse momento da pandemia. E a bodega, ela cresce, né? E ela expande, porque ela começou
Pequenininha, mas ela cresce antes da pandemia, né? Foi. Durante a pandemia a gente estava crescendo, né? Fazendo um mezanino em cima da loja. Tanto é que esse mezanino ficou aquela expectativa, a gente não inaugurava nunca e todo mundo esperando, né? Mas a gente cresceu uma estrutura mais até para atender melhor. Porque a gente até fala assim, ó, a gente nunca vai se auto-intitular enquanto bodega, o nosso melhor é o melhor café de Arapiraca. A gente tem a melhor cartola de Arapiraca. A gente nunca vai fazer isso. Meu cliente vai fazer, se ele quiser se sentir, Sim. né? Isso. Mas a gente quer ser referência em experiência. Eu quero que o meu cliente chegue, ele seja bem atendido, sinta que realmente é um lugar ali para ele desacelerar. É especial, né? Para ele ter um momento para ele, para ter um momento com o esposo, com a família, com um amigo. A bodega é isso. Vai ter um produto de qualidade, sim, mas o nosso foco, desde o início, sempre foi a experiência do cliente. Fantástico. Que é uma boa estratégia, né? Sim. Porque a maioria das pessoas diz, eu sou o número 1, eu sou o melhor, tá ali coisa, audiência nas rádios. Até as rádios piratas de estar em primeiro lugar. Você imagina, né? Só pega dentro da casa dele, em primeiro lugar na audiência. Aí um exemplo, quando o consumidor ou o cliente, ele diz, o melhor é ali. Aí é mesmo que recebeu uma medalha de ouro, né, não é? Com certeza. E ele não disse só para você, ele disse para várias pessoas, como Poliana tinha como um refúgio Sim. para ir para lá, assim como ela, várias pessoas, né? Me diga uma coisa, como é quantos funcionários tem hoje a bodega? Isso é uma coisa E como é a forma de engraçada. contratar? Já que vocês têm toda essa preocupação de servir, né? E de atender bem. Sim. A gente já chegou a ter 8 funcionários no nosso quadro. Numa estrutura de loja até menor. Mas hoje, incrivelmente, eu tenho 2 colaboradores. Porque o mercado ele anda muito desafiador. Acho que outras pessoas que já passaram por aqui já Sim. estão explanando. Sinalizando Assim, sobre tá. isso. É. Mas assim, a bodega é aquela coisa que foi feita para dar certo. Então, de E o alguma delivery forma, aumentou também, né, Marília? sim, mas a gente sente uma retração de mercado no sentido de que as pessoas estão se contendo mais. Então, assim, se antes a gente saía mais, era um momento, né, que a gente se Isso. dava mais o luxo de sair para comer, hoje já você sente que não está tanto. Reduziu. Então, a gente criou uma equipe eficiente. Né? Lógico que eu e Diogo, a gente está se dedicando muito mais ali à loja hoje, mas a gente conseguiu uma equipe junto à tecnologia também, né, de coisas que a gente não tinha antes dentro da nossa própria cozinha, a gente conseguiu fazer uma equipe enxuta, mas funcional. E que tem funcionado super bem. E fora isso, claro, também a redução de horário, que a gente encontrou o nosso horário ideal ali, do que realmente o público encaixou, ama. né? Isso. Então, a gente funciona hoje todos os dias, de 5 da tarde até 10h30 da noite, mas continua atendendo com a mesma excelência, o mesmo cuidado. Com o mesmo sabor, com a Isso. mesma qualidade, né? Isso. Então, ela dá uma aula aqui de liderança, aprendizado, né? Expertise, porque traz da sua trajetória, traz aí planejamento, né? Encontra propósito no meio do caminho, busca e trabalha, né? O trabalho ele devolve e busca servir com propósito, criar experiência e em marketing. Quando o empreendedor ou uma marca preocupa-se em criar a experiência do cliente, ele venceu. Sim. Né? Porque ele está, como o Zé exemplificou, né? Você dizer que é o primeiro lugar é fácil. Quem tem que falar sobre isso é o cliente que experiencia. Sim. Então, vocês estão de parabéns por esta condução. Né? E num cenário desafiador, né? Em todos eles, porque a gente teve vários. O início, né? Vem a pandemia, e o momento atual, que de fato é uma retração. Todos que passam aqui, com quem nós conversamos, né, empresários, têm falado desse novo momento de mercado. E, Marília, conta pra gente, assim, tem cases muito bacanas. Conta pra gente um case da bodega de um cliente. Eu sei que tem coisas lindas para contar. Uma história de um prato assim que é bem engraçado é que a gente, desde o início, teve cartola na bodega do café. Então, a gente fazia cartola tradicional pernambucana, que era o que fazia sucesso, assim, né? No Nordeste, que era Desculpa, banana... cartola é o quê? Cartola é o Não é prato... chapéu não, né? Não. É um prato feito com banana frita e queijo de manteiga. Sim. Então, o autêntico, né? Prato Aí botaram o nome de cartola, isso aí. Sim. Que é o delícia. Diferente, né? Falou em cartola, eu lembrei lá da Alice no País das Maravilhas. Não tinha um cartola, né? Tem a cartola. Aí eu pensei que era aquele cabo que jogava baralho lá. Tinha um jogador lá dentro. Ai. E aí, esse prato é feito com banana frita, o queijo de manteiga assado. E antes ele só era polvilhado com canela em pó. Em cima da banana. Em cima do queijo. Ah, em cima. Era banana, a cama de banana, né? Depois o queijo e a canela em pó. E a gente servia assim.
Só que aí, em Arapiraca, todo cliente que pedia essa cartola, que a gente servia, fazia, isso aqui é uma memória afetiva minha de infância, mas a minha avó fazia com farinha láctea. Aí a gente começou a observar. Daqui a pouco vinha outro, repetia a mesma coisa. Com farinha láctea Com também. farinha láctea. Faltava farinha láctea. Aí daqui a pouco a gente... Já vi que esse povo antigamente comia uma farinha É. láctea da bexiga, né? Era? Aí a gente começou a oferecer o adicional de farinha láctea. Só que Sim. assim, daqui a pouco a gente vendia para todo mundo. Eu disse, minha gente, não É está fazendo melhor sentido. inserir. Vamos refazer esse prato. Então, assim, a cartola passou por uma mudança por conta da opinião dos nossos clientes. Então, a cartola da bodega hoje, que é um dos pratos mais vendidos desde o início, ela é feita com a banana, o queijo manteiga, a farinha láctea e agora também a calda de chocolate. Então ela teve um upgrade. Teve. Antes de ser cartola, era um boné. Isso. Pelo menos para o arapiraquense, essa é a cartola. Essa é a cartola. Ai. Então ela tem a calda de chocolate também. Sim. Tá me dando água na boca. E fora isso, a gente tem casos assim de clientes. Eu gosto de vir pro podcast Poliana Zé Caipira, porque quando vem um convidado que é assim, no ramo de alimentos, sabe? Eles não trazem nada. Só fala, né? Mas vem falar e é geralmente na hora que a gente nem jantou. Né, Poliana? Pois é. Isso é marketing também. Ninguém aqui tá fazendo regime, a não ser o Jean ali da produção, né? Isso é marketing. Você ficar com água na boca e ir lá, quando sair Ah, daqui. foi estratégia da Maria. Foi verdade, foi. Estratégia. Ela e o Diogo pensaram nisso. E aí a gente tem muitas histórias assim com clientes que se conheceram na bodega, casaram, tiveram filhos e continuam indo com os filhos. Que bom. Tem, minha gente, se eu vou... Tem história de cliente assim, daquele ranzinza, Tenho. que chega metendo uns pés, cadê? Não sei o que, tal e Tem, coisa. mas a gente vai Diga ali uma com jeito e experiência. daqui a pouco já se Me acalma. diga aí uma experiência boa e uma experiência que não foi boa. Né, Poliana? A gente já teve clientes assim que já não voltaram mais. Pessoas assim mais rudes, né, que chegaram e que queriam ser atendidos naquela hora. De imediato. Mesmo a loja lotada, tudo aquela coisa, e a gente mesmo com jeitinho não conseguiu atender, mas a gente de coração tranquilo sabia que a gente estava fazendo nosso papel ali, não dava Sim. para fazer mágica, né? Mas assim, até hoje a média de pratos da bodega, para vocês terem ideia, sai de 15 a 20 minutos. Se sair algum prato fora desse período, é porque alguma coisa aconteceu E ali. enquanto isso, vai tomando um café. Por isso que é bodega do café, né? Exatamente. Enquanto não sai o Sim. prato principal, tem um cafezinho. Quais os tipos de café que serve lá? Tem uns que botam açúcar, outros botam óleo. gente Tem tem. uns que botam um negócio por cima, parecendo Desenho. ovo como é aquela clara de ovo? Tem Como é o de nome tudo hoje em daquilo? dia, né? Não, mas a gente... Chantilly! Tá vendo? Não é clara de ovo. Não é clara É, de você ovo, que não. tava falando A do minha óleo de mãe, coco que tá voltando a hoje em minha mãe dia. dizia, rapaz, esse negócio de ovo aí por cima aí, a clara de ovo. Porque não parece? Parece. Quando você pega a clara de ovo e bate, hein? É chantilly. Eu É vim aprender chantilly. esturdia. A gente tem uma carta de cafés, assim, bem extensa. Tanto é que a gente até confunde, assim, um pouco. Tem um gelado, tem um frio, tem um quente, tem todo tipo, né? Tem de todo sabor. Qual o mais vendido lá hoje? É o nosso cappuccino tradicional. Ele leva pedaços de chocolate meio amargo, café expresso, leite e o chantilly. Gelado, Ele é quente. quente. Não, é o quente. Aí esse café nem precisa adoçar. Com o chocolate meio amargo ali, é só mexer, ele já está uma delícia para consumir. É o mais vendido, É o mais da vendido. carta de cafés. Isso. E dos pratos salgados. Ai, a gente tem a macaxeira gratinada, sai bastante. O nosso café completo, que é o único prato para duas pessoas, que ele é um jantar realmente é um jantar, completo. né? Esse que é de comida regional. Eu passei, sofrido. passei da hora da janta. Eu nem almocei hoje, nem jantei. Pronto. Então, quando sair daqui, bodega do café, nós Correr vamos pra lá, lá. passar pela bodega. E a Esse gente- negócio de gratinado aí, o quê? Explica aí pra nós aí. É uma macaxeira que é cozida. Sim. E aí o cliente Macaxeira eu conheço. Agora o resto. Aí o cliente vai escolher a proteína. Se vai ser frango, carne do sol ou charque. Por cima vai um queijo coalho triturado que a gente vai gratinar ele. Gratinar quer dizer grade, E é? aí maçaricar o queijo para dar aquele sabor Gente especial. coisa, eu tá chique. É chique, meu bem. E ainda tem um refogado de tomate e cebola. Que parece uma coisa simples, mas os clientes amam, É, viu? de fato. Sim. Amam. E aí tem também as tapiocas, né, Tem. Poli? Que a Poli tem um cliente em casa que... É. Gabriel, Ama. meu filho. Lá tem tapioca de carne de bode. Não. Não. Eita, rapaz. Eu ia comprar uma É pro meu só. compadre, meu amigo Sandro. Sandro Né, Torres. da maçonaria, Sandro Torres, né? Pois é, Que eles marido. adoram bode. Não Eu sei não por quê. gosto, não. Quem gosta é. Mas a Gabriel ama a tapioca de lá e a de frango, né? Sim. É, quase que o marido vamos batizar com o Gabriel, porque, pelo amor de Deus. Mas conta pra gente, essas delícias. Trabalhar com comida é desafiador, né, Marília? Porque tem a questão fornecedor. Sim. Você depende de uma rede de fornecedor. Já teve em algum momento, assim, falta de algum ingrediente que você teve que buscar fora?
Em outro fornecedor, né? Ou fora até da cidade, às vezes Sim. não ter o item, o ingrediente ou faltar. Aqui na bodega a gente tem uns fornecedores que são mais antigos, assim, os fornecedores de proteína, dessas coisas assim, acompanham a gente desde o início. Mas a gente tem coisas específicas, como o chocolate que a gente usa para o nosso chocolate quente e para o cappuccino. Às vezes acontece alguma coisa que ele falta em Arapirá, que você não acha em canto nenhum, às vezes em Alagoas. Ele falta. E o aí? chocolate quente lá é de chocolate, ele é feito bem cremoso. por uma especialista. Uma chocolateira. Uma chocolateira, exatamente, de excelência. Essa é uma história engraçada também da bodega, porque quando a gente decidiu ter bodega, eu falava, não, se for uma cafeteria, tem que ter chocolate quente. E não foi muito difícil você escolher uma chocolateira, né? Não. Né? Tem experiência, você teve para escolher. E aí eu comecei a fazer testes em casa. Nesse dia que eu acertei, foi uma gritaria, assim, e essa receita até hoje é exatamente igual. Como é a receita? Diga aí. Tem ninguém não assistindo. Inclusive, nós queremos agradecer o mais de 200 mil pessoas, graças a Deus, Verdade. que nos assistiu, né, Poliana? Verdade. Muito obrigada. Obrigado a todos turma. vocês, pela essa galera Pelo todinha. prestígio. A gente está muito feliz né, com essa audiência. É, gente, mais de 200 mil, né? É, gente. Nosso total de pessoas. E aproveito também para agradecer o apoio né, especial da JC Doces. E lembrar que nesse sábado nós teremos o quadro JC na Cozinha com um brigadeirão de paçoca. Gente, uma delícia. Você tem que acompanhar, tem que fazer para poder se deliciar junto com a sua família. E, o Zé tá Poliana, aqui de água na boca. E assim, você que está nos acompanhando, que é interessante, né? Muitas pessoas, elas assistem, mas elas não seguem, né? Não compartilha, não tá ali junto. Aí diz, rapaz, interessante o projeto de vocês. O rústico com o moderno, né? Com o técnico. Pelo amor de Jesus, siga, compartilhe, gente, ajude, né? Se inscreva no Se canal. inscreva, pelo vai amor lá, de Jesus. Toca no sininho. Você que diz, rapaz, gostei, vai lá, se inscreva. Aí você já pode compartilhar pro outro e pedir para inscrever também. Rapaz, pelo amor de Jesus, ajuda essa galera aí, que é uma luta. Né, Poliana? Sim, Zé. Gente, nós estamos aqui só falando de comida e a fome, os tombos. É pra Chega e faz. tapear um pouquinho. Marília, então a gente tem essa delícia do chocolate, que é um sucesso, né? Absoluto. Nesse tempinho frio agora, ele faz um sucesso também, né? É mesmo. E é chocolate, né? No inverno é perigoso faltar matéria-prima, né? Mas a gente dá um jeito, viu? Não fica assim de jeito nenhum. Eles já foram buscar até fora, né? Eu lembro dessa história porque não tinha. Por isso que eu perguntei. O Sim. desafio não é só o desafio de fazer, é de você ter também os parceiros, né? Para ali. manter a qualidade, né? Porque quando muda um fornecedor, O cliente sente. muda a qualidade também do produto. Muda a experiência do cliente. Também. Né? Que eles têm como propósito, né? Que E é o a pior que ele experiência. sente na língua. Que a língua é um pedaço do corpo pior que tem, né? Fala bem, fala mal. É verdade. É verdade. É verdade. E E aí, esse desafio também faz parte, né? Do Com dia a dia. certeza. E nos conte, assim, sonho. Olha, sonhos existem muitos, mas as oportunidades vão surgindo, né? Quando você está empreendendo, parece que vão lhe A bodega foi um sonho. Sim, Porque você concretizado. concretizado, né? Realizado. Porque você vem de uma história, vem lá o bichinho do empreendedorismo. E é muito bonito de ver a história deles, da família, que eu conheço de perto, sou muito fã. É que eles conciliaram família, né? Trabalham juntos, o casal, em cuidar das filhas, né? Cuidar da família, todos os papéis sociais e do negócio. Então, eu acho que o empreendedor ele tem muito isso, né? Ele busca empreender para poder estar perto. Isso. Que vem a decisão ali da mulher, da mãe, cuidar da filha. Apesar de estar muito bem na carreira, na jornada, é um desafio de nós, mulheres, dos homens também. Tivemos aqui o Diógenes, num dos episódios, falando da dívida que tinha com os filhos. A distância, A né? distância, a falta de presença em início. momentos importantes lá no início. E temos aqui uma mulher também corajosa que disse assim, eu vou abrir mão, né? Sim. Da carreira executiva tradicional para empreender. Mas eu penso que Marília empreendeu muito mais para a família, né? E realizou sonhos importantes, né? E muita gente até pergunta assim, como é que vocês conseguem estar casados até hoje, né? Porque trabalham juntos, né? Às Não vezes tem dá como vontade não- de esganar, sabe? Mas E não a tem gente como vai... separar, né? Quando chega em casa.
Mas, rapaz, você botou tantas gramas a mais de coco ralado aqui na tapioca, não foi? E você que deixou a tapioca queimar? Tem essa confusão em casa, não? Não tem porque nada a ver, a né? gente consegue dividir muito bem o que é o papel de cada um. O Diogo ele é muito estratégico. Então, se quer deixar o Diogo feliz, deixa ele preso lá no escritório, fechadinho, produzindo. E para mim, não. Quer me deixar louca, é me fechar numa sala. Me deixa ali embaixo, servindo o meu cliente, servindo mesa, fazendo café, que aí eu vou estar feliz. Sim. Né? E aí a gente consegue dividir as funções, então cada um fica na sua área ali e evita confusão. É um administrativo, outro operacional. Chega disso. É assim, Muito bem. é assim. Estou aprendendo com a minha comadre de bancada, Poliana. E essas relações públicas dela, né? Ela tem essa sede de servir pessoas. Então, tá ali. Você chega na bodega, ela tá ali no salão, lhe atendendo, né? Conduzindo. Marília, eu lembro de um senhor que fazia a janta dele, ficou viúvo. Sim. E fazia a janta dele, a história de um cliente lá. Fazia a janta dele lá todos os dias. Todos os dias. Né? No mesmo horário. Foi. É uma história bonita, Ele ia né? jantar lá. Ia jantar lá todos os dias. Por muito Ainda vai? Hoje mais não, mas eu acho que ele já não está morando mais em Arapiraca. Eu lembro que por muito tempo, a gente chegava lá no mesmo horário, Ele estava lá. ele estava lá, perdeu a esposa. E ele ia antes com a esposa. Sim, frequentava lá. E depois que ela partiu, ele ficava. Era bonito de ver, assim. E ele procurava a mesma mesa, né? Sim. Eu que já ia lá um tempo, eu nem pegava a mesa, nem sentava. E os nossos clientes têm disso lá, cada um tem a sua mesa. É, e quando sim. chega que vê que a mesa que gosta está ocupada, já fica, ixi, já É igual pegaram a o meu escola lugar. de antigamente, né? Queria a cadeira. Minha cadeira é essa, eu cheguei primeiro. Aí você vê, você queria criar um negócio onde entrasse gente todo dia, né? Como você disse no início, para atender, e acabou criando um negócio que entra gente todos os dias. Domingo é domingo. E o mais importante, cria e resiste a histórias, vai? Sim. Fantástico, né? É fantástico esse negócio. E tem uma coisa boa, vocês têm uma experiência de final de ano, né? Que a bodega fica no feriado De 1º de janeiro. de 1º de janeiro. Sim. Quem não sai de Arapiraca vai para a bodega. Bodega. Fica lotada a bodega. Sim. Aí eles não fecham. A gente tem datas assim bem específicas que eu não sei o que acontece, que tem que ser na bodega para o pessoal. É interessante. Que assim. bom. No primeiro dia do ano. Também vocês fizeram, eu lembrei agora, que eu me acho um ET, inclusive daquela série Game of Thrones, né? Sim. Que vocês fizeram lá no mezanino para as pessoas Não, a assistirem. bodega era pequenininha, Era a gente fez lá pequenininha, embaixo. E o pessoal do marketing na época fez, por que vocês não vão exibir essa série? Game of Thrones, né? A gente fez, a gente gosta da série, mas não sei, né? Se vai. Sim. Uma TV pequena, que não sei se faz sentido, se tem público para isso em Arapiraca. A gente sempre nessa visão mais retraída, né? Aí a menina do marketing falou, mas vamos tentar? E aí foi quando a gente fez, mas no primeiro domingo foi uma loucura tão grande assim, que a gente ficou estarrecida, a gente não tinha como atender todo mundo dentro. O pessoal, não, vamos aqui, a gente abre a porta, bota a cadeira na calçada. Foi um E a gente- sucesso, né? a gente não conseguia andar entre os clientes para servir. Então, assim, eles passavam a bandeja de um para o outro, mas todo mundo estava ali dentro assistindo. Foi, e quando ela falou, eu disse, Foi? Maria, não sei que série é. Eu disse, não é, porque só eu não tinha assistido essa série. Só eu. E foi um sucesso. Então, Foi. eu percebo que vocês foram, na história nesses 8 anos, vocês foram se adaptando Sim. à experiência do cliente. O cliente Sim. foi sinalizando. Eu lembro da historinha deles, do início, tem uma caixa de sugestões. E quando terminava, elas falam, quando terminava 23 horas, quando a gente fecha, quando fechava 23, né, eles corriam Pra para abrir a caixa, né? Me conta isso, vá. E aí a gente sempre tinha de tudo lá. Normalmente, sempre mais elogio, o que falavam, assim, de melhoria, era sempre, podia ser um pouquinho maior, porque às vezes a gente quer vir com a família, só que é apertadinho, né? Por isso que veio essa história da expansão. Espaço também. físico, falava do espaço físico. Sim, porque a gente só tinha 4 mesinhas dentro, né? E aí também teve uma vez que uma cliente fez, olha, o molho de vocês é uma delícia, mas se eu puder sugerir, eu vou deixar aqui a receita da minha família, do molho de tomate artesanal da minha família. Foi E a mesmo? cliente teve o trabalho de escrever à mão toda a receita. Isso para a gente assim, marca porque assim, o cliente, a gente estava conseguindo sentir que o nosso propósito estava sendo cumprido, porque assim, as pessoas se sentiam parte, né? E esse daquilo. molho, vocês usaram essa A gente receita? não usou, porque assim, como essa tia do meu esposo foi quem fez o nosso cardápio, ela acompanhou a gente uns meses, ela sempre foi a pessoa que a gente deixou comandar, porque estava funcionando. A cozinha não era queria dela, mexer. né? Sim. Era assinada por ela. Isso. E aí depois também veio a questão que ela veio a falecer, uma doença bem agressiva. Então, assim, para a gente ela é a nossa referência de vida. O que a gente puder não mexer, Entendi, eu sei vai o que é isso. manter, porque ela, assim, ela é nossa essência, né? É Outra a mão pessoa- dela lá, né? Sim. A contribuição A gente dela. tem até plaquinha de homenagem a É a ela lá, história tudo, dela lá. porque ela é totalmente importante, assim, ela é parte da gente, assim, não existe bodega sem ela.
Ela começou com vocês, Sim. né? Mas a gratidão da cliente ter compartilhado uma receita, né? Com certeza. Tão especial. É. Então, Marília, a gente agradece. Zé, você quer perguntar mais para Marília? Eu queria saber sobre um exemplo, que ela falou de tecnologia, né? Tem 2 funcionários, tecnologia. No momento, um exemplo, que eu vi que você trabalha muito com o coração. Sim. Como, assim, alguns empresários, né? Que trabalham com o coração, a tendência é dar certo. Mas a maioria diz, não, no lugar do coração eu tenho um CNPJ, né? E não trabalha com tanto, né, afinco humano, é mais número. No momento que vocês investiram em tecnologia, que teve que diminuir o quadro de funcionário, qual foi o momento mais difícil seu? No caso, a gente não teve essa ruptura. Não financeiramente. Sim. É porque, assim, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. O mercado de trabalho hoje, as A pessoas... mão de obra está A dizendo. mão de obra está um pouco complexa. Então, assim, a gente tem um turnover, né, uma troca de funcionários muito grande. Para você manter uma equipe hoje formada, daqui a pouco você não consegue, porque no meio do treinamento eles já estão saindo ali, você não tem tempo de formar. Então, assim, foi uma coisa que foi natural. Foi diminuindo a equipe, a gente fez, sim, mas se a gente está diminuindo a equipe de cozinha, se eu colocar uma lava-louças na minha cozinha, né? E se eu colocar um micro-ondas mais A potente? tecnologia foi substituindo. E a gente fez, vamos aquela diminuir falta, essa né? dor. Isso. Então, assim, foi mais suprir essa Então, falta. não teve aquele- Solucionar problemas. Então, né? isso. Então não teve aquela ruptura assim de doer. Demissão. Vou ter que demitir uma pessoa que Foi eu confio. porque não estava encontrando É. mão de obra A gente foi surfar a onda que estava no momento ali e foi se encontrando assim. e resolvendo o problema, Sim, né? e funcionou, graças a E está Deus. funcionando, né, Marília? Maravilha. Que bom. Queremos agradecer, eu e Zé, por sua presença, pelo seu sim, pela história que nos inspira, né? Zé, quando disse aí, vocês conseguiram fazer um lugar que serve, tem um propósito de contar histórias, né? De costurar histórias. E essa história é muito bonita, junto com o Diogo, as meninas, Lara e Luísa, e todo mundo que contribuiu, né? O vô, a tia, pai, mãe, enfim, é uma empresa familiar, né? E nós queremos lhe agradecer, lhe dar os parabéns e lhe desejar muito sucesso. Eu que agradeço, né, o convite. E se não fosse uma futucada assim para eu aparecer, jamais me imaginaria fazendo isso que eu estou fazendo hoje, porque eu achava, né, até a bodega me trouxe isso também, né, a parte do marketing agora de se reinventar, de aparecer no Instagram, de falar sobre o meu produto. Apesar de ser fácil fazer isso lá na loja, eu ainda tenho essa barreira que eu estou quebrando. E é fácil achar o Instagram da bodega, como Com é? certeza, @bodega do café. Pronto. Que aí a galera que tá dizendo, onde é que fica a bodega? Já, é só lá no Instagram. Vai lá, prestigiar. E lá já tem link para pedido, tem tudo direitinho. E aí é isso, assim, em relação ao meu propósito de vida, eu sou muito grata a Deus por ter me encontrado na bodega. Né? A gente sabe que às vezes as coisas não são para sempre, mas só esse tempo de 8 anos assim já posso dizer que eu sou muito feliz com a bodega do café. E um mantra, vamos dizer que seja um mantra, mas uma coisa que eu sigo na minha vida, que vai ser referência para tudo. Quando você falou da questão de oportunidades e sonhos, né? Eu sou uma pessoa que mudo muito, né? Eu sou uma camaleoa. Então, assim, às vezes aparece uma oportunidade que me brilha o olho, eu me jogo. Né? Mas uma coisa que sempre vai ser referência na minha vida, e que eu sempre penso antes de tomar qualquer decisão, é se essa decisão vai fazer meus pais se orgulharem. Então, assim, Fantástico. isso é para a vida toda. Eu falo muito isso para eles, né? Que eles me deram princípios, coisas que eu sei que eu não vou encontrar em lugar nenhum do mundo. E isso me fez a mulher que eu sou hoje. Então, o que vier de oportunidade que eu puder abraçar, eu vou abraçar, né? Desde que o lema seja Isso, seguido. Desde que isso se mantenha. A honra, né? Isso, com da certeza. família. Da família. certeza. Pai da É. mãe. Obrigado pela sua participação. E você que está nos assistindo, galera, vá lá, se inscreva, compartilhe. Ei, clique aí, dê um clique no Se sininho. inscreva no É. canal, turma. Vai lá. Você sabe para que serve aquele sininho ali? Para se inscrever, para ele lembrar Isso. que vai sair um episódio. Você pode estar esquecido, mas Ele nós vai e lembra lembra. você, ele ajuda Nós diz, você. oi, nós cheguemos. É só marcar o sininho, né? Queremos agradecer, eu e Zé Caipira também, a todos, mais uma vez, que tá lá no nosso Instagram. Isso. Mais de 200 mil pessoas. Que Muita maravilha. gente, gratidão, né, por nos prestigiar. E também queremos agradecer a JC Doces e lembrar você que neste sábado a JC estará com o quadro JC na Cozinha. Na cozinha. Com o brigadeirão de paçoca. Olha. Então vai lá conferir, prestigiar e se deliciar. Isso, e degustar. Até a próxima. Tchau.